imperialismo estadunidense. Nesta aula, vamos abordar o imperialismo estadunidense, o presidente Roosevelt e a política do Big Stick. Também analisaremos as consequências do imperialismo norte-americano. O imperialismo dos Estados Unidos teve desdobramentos históricos, políticos, econômicos e sociais, com consequências que são percebidas até hoje. As dinâmicas regionais de muitos países, bem como os desafios enfrentados, continuam a ser moldados pela influência política, econômica e cultural dos Estados Unidos. Os períodos de intervenção e influência norte-americanas ocasionou instabilidade política, desigualdade social e dependência econômica, na medida em que a hegemonia capitalista dos Estados Unidos ia se confirmando através da disseminação de práticas neoliberais, da liderança do dólar no sistema monetário internacional e do acirramento das disputas territoriais. As relações diplomáticas e a forma como os países latino-americanos interagem com os Estados Unidos são influenciados pela memória histórica das ações estadunidenses. Há mesmo quem diga que num país como o Brasil, por exemplo, nada de realmente importante acontece sem o consentimento dos Estados Unidos. No governo de Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909, a política externa imperialista dos Estados Unidos foi acentuada. Segundo consta, o lema desse presidente era: fale suave, mas tenha nas mãos um grande porrete. Era a política do Big Stick. Dessa maneira, nos territórios ocupados, dominação econômica e intervenção militar passaram a estar atreladas. A intenção óbvia era expandir os Estados Unidos pelo mundo, com o intuito de garantir uma cada vez maior hegemonia econômica. E o grande negócio se desdobrava através da exploração, da interferência, da dominação, da anexação de locais como o Caribe, Havaí, Ilhas de Guam, Panamá, Cuba, etc. O controle do Canal do Panamá, cujas obras terminaram em 1914, ficou sob o controle norte-americano, retornando ao controle panamenho apenas em 1999. O presidente Roosevelt reservou aos Estados Unidos o direito de livre intervenção em outros países, atendendo aos interesses próprios nacionais. A doutrina Monroe, criada durante o governo do presidente norte-americano James Monroe, pretendia evitar a possível recolonização das nações do continente americano, recém-tornadas independentes. Sob o slogan América para os Americanos, foi apresentada ao Congresso dos Estados Unidos no dia 2 de dezembro de 1823 e visava defender a soberania dos países americanos, evitando a interferência dos países europeus. O expansionismo imperialista estadunidense em diferentes áreas, inclusive nas Américas, tornou os Estados Unidos uma força econômica cada vez maior. Entre os domínios dos norte-americanos, podemos citar o México, o qual foi dilapidado, havendo a anexação do Texas e da Califórnia aos Estados Unidos. No caso de Cuba, mesmo após ter conquistado sua independência política, continuou economicamente dominada pelos norte-americanos. Em 1901, com a
a emenda Platt, os Estados Unidos passaram a poder intervir militarmente em Cuba, quando sentissem seus interesses ameaçados. Sob pressão dos Estados Unidos, essa emenda foi inserida na Constituição cubana. O imperialismo dos Estados Unidos ocasionou instabilidade, dependência econômica e desigualdade social. A hegemonia capitalista dos norte-americanos foi alcançada à custa de muita dominação econômica e muita intervenção militar. Agindo como um Deus global que pretende fazer o mundo à sua imagem e semelhança, os Estados Unidos estão sempre tensionando e polarizando as relações internacionais, com o objetivo de atingir seus próprios interesses, satisfazendo sua própria voracidade. Dois emblemas dessas atitudes predatórias dos norte-americanos são a doutrina Monroe, que propunha a América para os americanos, não propriamente para salvaguardar nossa soberania, mas para assegurar a própria dominação. E a política do Big Stick, a qual propunha o uso da força para acordos em que a diplomacia e a negociação não fossem suficientes. O expansionismo imperialista dos Estados Unidos é amplo e continua tendo consequências adversas em diversas regiões do planeta. Até a próxima aula.